Paz de Cristo, Sargento Lívia. Paz, Subnilton. Paz de Cristo a toda a Igreja de Cristo, nessa manhã, aqui na Igreja Batista Ágape. Senhoras e senhores, muito bom dia. Solicitamos aos nossos queridos convidados que ocupem seus lugares para o início do nosso culto da Páscoa dos Militares 2025. Com o obséquio de silenciar seus aparelhos celulares. Salmo 183, versículo 1 ao 3 está escrito: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E lá em Miqueias 4:2 diz: muitas nações virão, dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Amém. Teremos uma manhã incrível hoje. Uma manhã de ações de graças. Tão quanto gelada, mas aquecida pela presença de Deus nesse lugar. Amém? Okay. Pela primeira vez estamos tendo a honra de apresentar e conduzir os trabalhos dessa especial celebração a convite do nosso capelão evangélico de Casa Grande. É verdade. A alegria de todos nós, mas toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Um pequeno histórico desta celebração. O culto religioso da Páscoa dos Militares foi uma tradição iniciada em 1945, no pós-guerra, com o retorno dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Esta celebração representa a união das Forças Armadas e de Segurança Pública em adoração ao Senhor Jesus Cristo. Fazemos o registro das autoridades presentes. Temos conosco o Coronel Maurício José, comandante do Colégio Militar de Santa Maria. Nosso comandante está onde, por gentileza? Aqui, nosso comandante, Coronel Maurício José, seja bem-vindo. Tenente Coronel Christian, chefe capelão, também está conosco. Bom dia, comandante. Coronel Fernando, Estado-Maior da DE, está presente conosco, bem-vindo. Bom dia, comandante. Tenente Coronel Rosenberg, Estado-Maior também da DE, seja bem-vindo também, comandante. E o Tenente Coronel Vinícius, também do Estado-Maior da DE. Seja bem-vindo, bom dia também, comandante. Nesse instante, convidamos o pastor Wellington Casagrande, evangélico da Base Aérea de Santa Maria, para dar saudação de boas-vindas. Bom dia a todos e a todas que se fazem aqui presente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coração. Gostaria de primeiramente dar as boas-vindas a todos que estão presentes aqui para essa celebração e com alegria saudar cada um presente, cada uma das nossas autoridades, os pastores da cidade, os voluntários da casa e de forma especial agradecer à Igreja Batista Ágape, em nome do pastor Elcio, que mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, nos cede tanto espaço quanto voluntários também para estarem servindo aqui nessa Páscoa dos Militares. E eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra em Salmo 100, para que a gente possa começar com um espírito de celebração a Deus. E logo após a leitura nós faremos uma oração para iniciar esse culto. Lembrando que o motivo da nossa reunião já foi afirmado aqui antes. A Páscoa é a memória e a esperança viva da ressurreição de Cristo. Como diz em 1 Coríntios 15, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e nós somos dele. Nós somos seu povo, seu rebanho, do seu pastoreio. Entrai pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor.
em deles graça, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Queria convidar a todos a se colocarem em pé. A gente vai orar para a gente iniciar esse culto, colocando-nos na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações por cada ato que será entoado aqui, né? Nós lembramos que o motivo principal aqui não é apenas uma reunião militar, mas é um culto prestado ao Senhor Jesus Cristo, nosso suficiente Salvador. Quero orar com vocês, colocar esse culto diante de Deus. Pai, nós nos reunimos aqui nessa manhã, colocamos a cada pessoa que se encontra aqui nessa manhã diante do Senhor e dizemos ao Teu Espírito que possa falar aos nossos corações. O Senhor sabe como cada pessoa adentrou este local, como está o coração, as necessidades, como está, ó Deus Pai, a vida desta pessoa. Por isso eu oro, Pai, para que durante este culto o Teu Espírito Santo possa falar às nossas vidas por meio dos louvores, por meio da palavra, por meio da ceia, por meio de cada momento que nós teremos aqui. Colocamos a nossa vida diante do Senhor. Queremos, ó Deus, oferecer ao Senhor um culto com sacrifício vivo, com integridade e com toda a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem se assentar. Apenas um pequeno aviso. Aqui à direita nós temos 2 banheiros. Eu peço para que a gente deixe preferencialmente para as mulheres usarem os banheiros aqui à direita. Na parte externa, lá fora, a gente tem mais um banheiro que pode ser utilizado pelos homens, né? Lá fora. Bom, Deus abençoe a todos. Muito bem. Acima de todas as autoridades aqui presentes, reconhecemos a maior autoridade que deve estar presente em nosso meio. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, glória e adoração. Convidamos neste momento a todos a darmos uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Apresentação das bandas que participarão da celebração. Banda da Base Aérea de Santa Maria e Banda da 3ª Divisão de Exército. Convidamos todos os presentes a se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Eu
Ainda em pé, teremos agora a entrada da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que norteará a nossa celebração. O representante das Forças Armadas trará a palavra de Deus à frente, simbolizando sua autoridade em nossas vidas. Pedimos à igreja reunida mais uma vez aplausos à santa palavra de Deus. Então, nesse momento, daremos início ao nosso louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. A banda da Base Aérea de Santa Maria conduzirá 3 momentos de louvor. Bom dia a todos, paz seja convosco, Deus abençoe a todos. Um pouquinho antes de nós começarmos a adorar ao Senhor, nosso Deus, nós nos alegramos por mais um ano nós estarmos aqui, neste lugar, com o intuito de adorar o nosso Jesus. Mas para movimentar a nossa fé, antes de nós começarmos a celebrar, nós precisamos lembrar de uma coisa. Lá em Lucas capítulo 24, no versículo 49, quando Jesus vai ascender aos céus, Jesus ele deixa uma ordem para os seus discípulos. Ele diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. E eles obedecem ao Senhor, eles ficam em Jerusalém, clamando ao Senhor, mais ou menos uns 10 dias. E essa palavra, ela acaba se confirmando em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E a partir daí, então, a igreja do Senhor é selada, a igreja do Senhor tem o Espírito Santo à disposição, a essência de Deus volta ao homem. E nesta manhã nós estamos aqui com essa essência. Jesus está em nós através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo de Deus que está neste lugar, que está dentro de nós, ele nos convida a adorar esse Mestre Jesus. Para muitas vezes, de repente a gente chegou aqui triste, de repente a gente chegou aqui com problemas familiares, mas Ele quer nos abraçar. Não é apenas um culto de celebração ao Senhor, mas é um culto que venha transformar o nosso interior, abençoar as nossas famílias, abençoar as nossas instituições, porque nós precisamos da presença de Deus. E eu quero que você, neste momento, se possível, você dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, ou cumprimenta ela e diga assim para ela: o Senhor Jesus habita dentro do teu coração. Você pode fazer isso? Porque o abraço ele cura, porque o abraço ele transforma. Faça isso. Amém. Se estamos de pé, é porque o Espírito de Deus tem sustentado a sua igreja, tem nos sustentado, amém? Então vamos adorar nessa manhã com louvores ao Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Como nós estamos? Estamos de pé. Aleluia! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Então declare: não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação e nação santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
declare assim: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós vemos. Declare nação e nação santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Então declare assim: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não prevalecerá e o inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então declare que não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós vemos. Nação santa, voltarei e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei, e eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu irá aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Declare: mas a igreja será arrebatada, e num piscar de olhos acontecerá. E mais a igreja será arrebatada, e num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, a igreja será arrebatada, e num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, e num piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Será que você pode declarar isso? Yeshua,
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Mais uma vez, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aplauda ao Senhor Jesus nesta manhã, em nome de Jesus. Ele virá buscar a igreja do Senhor. Ele virá buscar a igreja do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Já podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia, glórias a Deus. Queria convidar você a continuar neste mesmo espírito que está aqui. Você continuar nesta mesma adoração, para nós entoarmos esta canção, que eu creio que a maioria conhece. Algo tão conhecido que nós cantamos nas nossas igrejas. Eu queria que nós unirmos a nosso louvor, para nós engrandecermos o nome santo do Senhor Jesus, engrandecermos o poder do Senhor, em nome de Jesus. Que você possa dar o teu melhor nesta manhã. Talvez esqueça um pouquinho quem está do teu lado agora. Dá o teu melhor, dá o teu melhor. Concentre-se e dê o teu melhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai dar o melhor dele para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, cantamos assim. E ao que está sentado e no trono, aleluia, e ao Cordeiro, e seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado e no trono, e ao Cordeiro, e seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a honra, aleluia, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos e pelos séculos dos séculos. Então levante a tua voz e declare: poderoso Deus, aleluia, e poderoso Deus, e poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a honra, aleluia, e seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a honra,
domínio pelos séculos dos séculos. Senhor, você pode levantar a tua mão e declarar: que poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Para nós encerrarmos, dê o teu melhor nesta manhã. Que poderoso Deus, e poderoso Deus, aleluia, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Anseia por ti, aleluia, minha alma anseia, aleluia. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus, aleluia. Convidamos todos a se sentarem. Após um louvor muito abençoado, ainda teremos mais louvores ainda, né, Lívia? Vamos fazer uma leitura bíblica, todos juntos. O texto bíblico é de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, intercala com o versículo 12 ao versículo 22. Pedimos a atenção de todos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Permaneceis nos vossos pecados.
E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte por um homem, também por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Continuamos então nosso momento de adoração com a banda da 3ª Divisão de Exército. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes esta manhã? Porque podemos louvar o nome do Senhor no nosso trabalho, né? No horário de expediente, que privilégio que nós temos. E eu quero pedir para você ficar à vontade agora, se você quiser ficar sentado mesmo, quiser levantar, né? O primeiro louvor que nós vamos cantar agora é um hino muito conhecido, Todavia Me Alegrarei. E é muito interessante esse hino porque é muito fácil a gente se alegrar quando está tudo bem, né? É muito fácil a gente se alegrar no Senhor quando as coisas vão bem, quando está tudo perfeito. Agora aí quando as coisas estão difíceis, quando vêm os problemas, quando vêm as doenças, as dificuldades, será que a gente se alegra no Senhor ainda assim? Então é um louvor para a gente refletir sobre isso. E a gente tem que se alegrar no Senhor também nas dificuldades, maior naquilo. Então as dificuldades vêm por um propósito maior. Deus é maior que as dificuldades, problemas. E a gente tem que se alegrar na alegria e na tristeza também. Vamos louvar todos juntos? Se você quiser ficar de pé, pode ficar em pé, fica à vontade. Acredito que está todo mundo saudável. Todos somos militares, né? Somos rústicos. Medite na letra desse hino.
trata justamente do quanto Deus tem sido bom conosco. Sem a gente merecer, Deus nos guarda, Deus nos guia e Deus nos sustenta. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo louvor, clamo Jesus. O refrão desse hino é muito bonito, né? Ele fala que o nome de Jesus é cura, é poderoso, é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Se você não conhece, vamos aprender todos juntos. Agora nós vamos cantar o primeiro refrão aqui. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
as trevas vem incendiar. Jesus é o único nome que traz paz, que traz cura, que traz alívio, que traz conforto. Vamos louvar o nome dele juntos nesta manhã. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome dos vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Mais uma vez. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Glória a Deus, glória a Deus. E nesse instante, então, faremos a apresentação do preletor. Para trazer a mensagem de Deus para nossos corações neste culto da Páscoa dos Militares, convidamos o chefe do serviço religioso do Comando Militar do Sul, de Porto Alegre, Tenente Coronel Christian Davi Soares Bittencourt.
E para orar pelo preletor, convidamos o pastor Marcelo do Carmo, representante, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria, para fazer a oração não somente pelo preletor, mas também pelo nosso país, autoridades civis e militares, bem como pela família militar. Bom dia, graça e paz do Senhor a todos. Nesse tempo que estamos vivendo, precisamos da graça e do favor de Deus. E eu queria convidar você com seu coração a orarmos por esse momento, orarmos por aquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, não só por nós, mas por aqueles que, Senhor, compõem essa nossa nação, por todos aqueles, Pai, que são, Senhor, dessa casa. Pai, no nome de Jesus, oramos para que o Senhor venha operar. Oramos para que a Tua mão poderosa seja estendida sobre cada família, sobre cada lar. Deus, como cantamos, Teu nome é cura, Teu nome é poder, e que esse poder invada as nossas famílias, nossos lares, Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja pairando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, Pai, sobre todos nós, Pai, no nome de Jesus, e que a Tua graça possa ser revelada através da Tua palavra, que o Senhor possa usar Teu servo, Senhor, nessa manhã, para instruir-nos, para trazer, Deus, palavra do céu ao nosso coração. Nós oramos, Pai, entregando tudo ao Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Se você está feliz por estar aqui nessa manhã, diga amém. Amém. Se você está feliz por estar aqui na presença do Senhor, diga aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Que privilégio, irmãos, estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nós estamos numa semana de caravana, né? Que começou com a celebração da Páscoa dos Militares em Porto Alegre, na segunda-feira. Depois fomos para Uruguaiana, Cruz Alta. Estamos aqui hoje celebrando a Deus em Santa Maria. E apesar do cansaço, tem sido um privilégio poder louvar ao Senhor e ver o povo de Deus reunido em cada um desses lugares. O povo de Deus reunido nas Forças Armadas para entregar ao nosso Deus a honra que é devida ao seu nome, para entregar a Ele a adoração que somente Ele é digno de receber. Portanto, meu irmão, certamente você é privilegiado por estar aqui nesse lugar. É bem provável que haja entre nós aqueles que foram voluntários, né, que disseram assim, eu quero ir lá. É provável que haja entre nós aqueles que foram voluntários, né, aqueles cujo nome entraram ali numa escala e tem que ir, tem que escolher. Eu fui capelão da Escola de Sargentos das Armas por 4 anos, a gente tinha as atividades religiosas na segunda-feira, e aí o aluno podia escolher, né, se ele ia para o culto, se ele ia para a missa, se ele ia para a reunião espírita ou se ele ia para a faxina. Milagrosamente, um número enorme de alunos iam para as atividades religiosas, né? Então, de repente, você veio aqui hoje porque foi escalado. Eu quero te dizer, meu irmão, seja voluntariamente, seja escalado, você está aqui hoje porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque este Cristo a quem celebramos, este Cristo a quem a morte não exerceu poder, este Cristo que venceu a morte e se tornou assim a primícia dos que dormem, este que nos abriu as portas da vida eterna por meio da sua ressurreição, este Jesus Cristo está presente aqui nesse lugar. Ele disse, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei presente. Olha ao seu redor, nós somos muito mais que 2 ou 3 aqui hoje. Jesus Cristo verdadeiramente está presente aqui nesse lugar. Então eu quero te convidar com atenção, assim como você fez durante todo esse culto, a leitura da palavra de Deus, a escuta e meditação na proclamação da palavra do Senhor. Certamente Deus tem algo a dizer a você. Quero compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido. É um texto do Evangelho de João, capítulo 4. O texto inteiro ele é muito rico, mas nós vamos ler apenas a primeira parte dele, os 15 primeiros versículos. João capítulo 4, versos do 1 ao 15. João capítulo 4, versos do 1 ao 15. Eu percebi que a gente está seguindo aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, então vou seguir essa versão também para nós podermos acompanhar juntos.
Assim diz a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Você pode ler o verso 4 comigo? Vamos lá mais uma vez? E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ao final da nossa conversa, quero voltar a esse versículo hoje. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos ler o verso 14 todos juntos? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Que Deus nos abençoe com a leitura e com a proclamação de sua santa palavra. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, os evangelhos registram vários encontros marcantes de Jesus Cristo com algumas mulheres. E certamente um dos encontros marcantes é esse, com essa mulher que nós nem mesmo conhecemos o nome. Não sabemos como ela se chamava. No entanto, esse encontro foi tão marcante que muitas pessoas passaram a dar o nome às suas filhas de Samaritana, né? Que era o gentílico daquela mulher. Ela tinha nascido em Samaria, não era o nome dela. Mas quantas samaritanas nós não conhecemos aí? Por causa dessa história. Uma passagem muito marcante. Eu não sei se você já viu algum episódio daquela série The Chosen, né? Eu assisto com as minhas filhas. Inclusive a minha filha mais nova está completando mais um ano de vida hoje. Está fazendo 8 anos hoje. Vamos orar pela Cecília, lembre-se dela também nas suas orações. E eu assisto com as minhas filhas, né? E é sempre uma vergonha, porque eu choro em todos os episódios, né? Eu choro, não consigo me controlar, eu choro em todos eles. Mas nesse da mulher samaritana, esse foi difícil. Eu falei, eu preciso ir ao banheiro rapidamente, né? Porque eu não me continha, né? Porque essa passagem, ela é muito forte. Uma mulher que se encontra com Jesus Cristo. Uma mulher com quem ninguém queria estar. Veja, o texto diz que ela foi buscar água à hora sexta. E ela foi buscar água sozinha à hora sexta. Hora sexta era meio-dia na forma judaica. A gente está falando no momento onde havia maior sol. A gente está falando no momento onde se sentia mais calor. E era muito estranho porque no contexto daquele período as mulheres iam juntas até o poço buscar água. Porque se hoje é difícil uma mulher andar sozinha nas cidades que nós temos, imagina como era 2000 anos atrás. As mulheres iam juntas ao poço no primeiro horário, quando o sol ainda estava muito fraquinho. Pois bem, essa mulher está indo buscar água sozinha ao meio-dia. Por quê? Porque ninguém queria estar com essa mulher. Se você já leu o texto inteiro, se você já leu João capítulo 4, você talvez vai entender por quê.
Aquela era uma mulher que certamente era muito mal falada naquela comunidade, naquela sociedade. Ela já havia se casado 4 vezes e estava num 5º relacionamento com um homem que não era o seu esposo legítimo. Ninguém queria estar com aquela mulher, porque aquela mulher era uma pária na sociedade. Ela era excluída por todos os outros. E é muito interessante, porque no capítulo anterior, no capítulo 3, nós temos outro encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos, que parecia ser o oposto do que era aquela mulher. Nicodemos era um homem sábio, respeitado pela religião, um judeu de fina estirpe. É uma mulher de quem nós não conhecemos o nome, que era ignorada por todas, que era mal falada por aquela comunidade, que não conhecia a religião como aquele homem. Mas Jesus Cristo tinha um propósito, tanto para Nicodemos quanto para aquela mulher, assim como Jesus Cristo tem um propósito para você hoje também. Eles começam a conversar, e Jesus, ele tem uma habilidade muito grande de partir de conversas aparentemente triviais para poder ir para aquilo que é profundo, para aquilo que é o mais necessário. E ele começa a falar: você me arruma um pouquinho d'água aqui? A mulher olha para ele e fala assim: peraí, qual é a pegadinha? Se fosse hoje, talvez ela olhasse e perguntasse: onde está escondida a câmera aqui, né? Qual é a pegadinha? Como é que você está me pedindo água? Você, um homem judeu, me pedindo água? Você deve saber disso. Havia uma rixa étnica entre judeus e palestinos. Perdão, judeus e samaritanos, como há hoje entre judeus e palestinos. Essa rixa étnica, assim como a que existe hoje, acontecia por causa de uma herança histórica de séculos atrás. Judeus não falavam com os samaritanos, judeus evitavam passar por Samaria. Pois bem, Jesus Cristo rompe essa barreira étnica e se aproxima de uma samaritana. Jesus Cristo rompe uma barreira social, ele sendo homem, cima daquela mulher, porque ele queria falar com ela sobre uma fonte de água viva. Sabe, é interessante que se você hoje for à região da Palestina, enfim, não é uma boa você ir hoje à região da Palestina, né? Mas se em algum momento você for àquela região, você vai à cidade de Nablus. Até hoje a cidade de Nablus tem o Poço de Jacó. É o único caso de uma igreja que tem um poço no seu altar. E segundo a tradição, é esse poço onde Jesus Cristo se encontrou com aquela mulher. E o mais curioso, até hoje se pode tirar água desse poço, e água que pode ser bebida, água potável. Tem 2 palavras que são usadas para poço aqui nesse texto, no original grego. Uma é frear, da onde vem lençol, vamos lá, freático, né? Frear, poço. Quando a gente cava, sai água dali. E tem uma outra palavra que aparece nesse texto, que também é traduzida como poço, no original é peguê, que não é simplesmente um poço que a gente cava, mas é uma fonte de água límpida, uma fonte de água que era chamada pelos judeus de água viva. Jesus Cristo fala: se você beber dessa água, desse poço, você vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede de novo. E a água que eu lhe der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher perguntou: me mostre onde está essa fonte. E eu quero fazer essa pergunta para você hoje, meu irmão: onde você busca água para matar a sua sede? Porque a verdade é que todos nós temos uma profunda sede existencial. Todos nós temos sede de sentido, sede de propósito, sede de sermos amados. Todos nós temos sede de uma vida que seja além dessa vida cotidiana e ordinária. Todos nós temos sede do extraordinário. Todos nós. Eu me recordo, alguns anos atrás, teve uma cena que viralizou numa entrega do Grammy, aquele prêmio, e estava lá numa mesa o Ben Affleck e a Jennifer Lopez, né? Vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Eles eram casados na época, e uma câmera passou pela mesa, e eu acho que eles não estavam imaginando que tinha uma câmera filmando, e o Ben Affleck estava com a cara totalmente para baixo, né? Aquela cara de o que eu estou fazendo aqui. E a Jennifer Lopez, que era sua esposa na época, fala para ele assim, fizeram leitura labial, as câmeras pegaram, fala para ele assim: olha, se você não está feliz, pelo menos finge que está feliz, porque está todo mundo olhando. E aquilo viralizou, porque a gente está falando do Ben Affleck. A gente está falando de um homem que é multimilionário. A gente está falando de um homem que, vamos combinar, é bonitão, né? A gente está falando de um homem que é um artista de cinema.
A gente está falando de um homem que era casado com a Jennifer Lopez. A gente está falando do Batman, né? Se até o Batman fica deprimido e ansioso, meu irmão, o que dirá a gente, né? Você consegue entender o que faz com que um multimilionário, conhecido em todos os lugares, desejado por tantas pessoas no mundo inteiro, possa ficar dessa maneira? É porque todos nós temos uma sede e muitas vezes não conseguimos saciar essa sede que temos dentro de nós. Estão entendendo do que eu estou falando? Todos nós. É olhar as músicas do nosso tempo, as músicas que são cantadas pelas pessoas que não são cristãs. Todas elas em algum momento falam dessa sede, dessa fome. Tem duas canções que me ocorrem daquela banda Jota Quest. Uma delas diz assim: vivemos esperando o dia que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Está vendo? Está vendo como ele tem sede? Ou tem uma outra canção dele, do Jota Quest, muito conhecida, que diz assim: quero um amor maior que eu. Já ouviu essa? Se ouviu, vou contar para o seu pastor que você ouviu essa, viu? Fala assim, não, foi investigação evangelística, né? Sabe do que ele está falando? De um desejo de algo que mate a sua sede. Estão entendendo do que eu estou dizendo? Ou tinha aquela antiga banda de rock, né, os Rolling Stones, tinha uma música, uma das mais famosas dele, diz: I can get no satisfaction and I try. Eu não consigo me satisfazer e eu continuo tentando. Estão entendendo do que eu estou falando aqui, gente? Todos nós temos essa sede. Todos nós temos um desejo dentro de nós de viver uma vida em que a gente possa dormir à noite, oh, que vida boa, e acordar amanhã no outro dia, ai que bom, finalmente eu tenho uma família, finalmente eu estou bem, finalmente eu sou amado, finalmente eu tenho sentido na minha vida, finalmente eu tenho propósito. Todos nós temos essa sede, mas qual que é o problema? A gente tenta matar essa sede nos lugares errados. A gente tenta matar essa sede, seja procurando poços antigos que foram escavados, seja cavando novos poços pela estrada. A gente acha que é o nosso esforço que vai matar essa sede fundamental, que vai matar essa sede de ser amado, essa sede de sentido, essa sede de propósito. Então às vezes a gente procura poços antigos, o que já deu certo, o que as pessoas fazem para matar essa sede. Ou às vezes nós procuramos coisas novas, nós cavamos os nossos próprios poços. Qual a novidade que eu vou tentar? Falei que minha filha está fazendo aniversário hoje, não me lembro. Eu acho que era uns 3 anos atrás, ela estava com mais ou menos 5 anos. E a gente estava num carnaval. Eu fui transferido no finalzinho de dezembro. Minha família não conseguiu vir comigo para Porto Alegre. Então eu fico me alternando entre São Paulo e Porto Alegre. Minha família está lá. E eu servia na 2ª região militar. E a gente num dia de carnaval, você imagina como é que é carnaval em São Paulo, né? Fica intransitável ali por causa daqueles bloquinhos de carnaval. E a gente falou, vamos para um lugar, vamos sair daqui, vamos para um restaurante na cidade aqui próxima, né? Sair da confusão. E choveu, mas choveu muito naquele dia, choveu muito. E o carro não conseguia andar, né? E aquela chuva torrencial, iam passando pessoas, o carro parado no trânsito. E aquele pessoal passando, indo para os bloquinhos de carnaval. Imagina a roupa do pessoal, ou melhor, imagina a falta de roupa do pessoal, né? E aí minha filha olhando, eu falei, meu Deus, o que essa menina vai falar daqui a pouco? Ela vem e pergunta assim, do alto da sua sabedoria de 5 anos, ela fala assim, pai, tem piscina no carnaval? Eu falei, meu Deus, por que essa menina está fazendo essa pergunta para mim, né? Eu falei, por quê, minha filha? Falou, pai, tá todo mundo de biquíni e de sunga aqui, né? Tem piscina no carnaval. Eu pensei, Deus, eu preciso dar uma resposta para essa menina aqui agora, né? Eu respirei, eu falei, a única que me vem à cabeça é, minha filha, tem piscina no carnaval. 10 anos a gente conversa de novo, né? Por enquanto fica com essa, né? Mas pensa, o que faz com que alguém, com uma chuva torrencial caindo, saia de casa com a roupa mínima para poder pular e dançar num baile? A gente não está querendo julgar ninguém. O que faz uma pessoa fazer isso? Percebe que tem ali uma sede de ser visto, uma sede de ser amado, uma sede de que, de alguma forma, aquilo ali seja o momento mais importante para ela. Mas o problema é que, como diz uma outra banda muito conhecida, todo carnaval tem seu fim. A gente tenta matar a nossa sede com uma festa,
com um copo de bebida, com as drogas, com relacionamentos sucessivos um após o outro. A gente tenta matar a nossa sede até com coisas legítimas, com a nossa família, com o nosso trabalho, com o dinheiro, com a religião. Mas um poço não é capaz de resolver esse problema de forma definitiva. E você vai matar a sua sede agora, mas amanhã você vai ter sede de novo. E você acha que resolveu o seu problema só para dormir e despertar no outro dia percebendo que a sede ainda está ali dentro de você, porque não existe poço que possamos cavar, não existe poço que possamos encontrar, que vá trazer uma água que mate de forma definitiva, radical e eterna essa sede que temos dentro de nós. A água do poço, as soluções que encontramos, elas são sempre transitórias, elas são sempre insuficientes. Quando a gente diz, eu estou sozinho, quando eu conseguir uma namorada, quando eu conseguir um namorado, tudo vai mudar. E aí começa a namorar, novos problemas começam a surgir. Ou a pessoa diz assim, eu estou assim porque eu não casei ainda. Quando eu casar, tudo vai mudar na minha vida. Né, mas realmente vai. E aí quando casa, dizer que assim, não, eu preciso ter um filho. Quando eu tiver um filho, eu vou resolver os meus problemas. Meu irmão, eu estava aconselhando um casal que ia se casar, eles começamos a falar sobre filhos, e eles disseram assim, pastor, quando é que a gente consegue dormir uma noite tranquila, né? Quando é que as crianças dormem e a gente consegue dormir uma noite tranquila? Eu falei, quando eles completam mais ou menos 33, 34 anos, aí a gente consegue dormir uma noite tranquila. Se eu conseguir engajar no ano que vem, não, aí eu vou ficar bem. Se eu conseguir ter o meu contrato renovado mais um ano, aí eu vou ficar bem. Se eu conseguir ser aprovado nesse concurso do Exército, da Força Aérea, aí eu vou ficar bem. Se eu conseguir um bom emprego, se eu conseguir um bom trabalho, se eu conseguir um bom relacionamento, se eu tiver um bom final de semana, se eu tiver uma boa festa, meu irmão, nada disso vai matar a sua sede de forma definitiva. A gente não precisa de um poço cavado com as nossas mãos. A gente precisa de uma fonte de água viva, estão entendendo? A gente precisa de algo que venha ao nosso encontro, algo que esteja além de nós, e que seja algo completamente diferente daquilo que nós podemos produzir com as nossas próprias mãos. E este algo que venha além de nós irá matar a nossa sede de forma definitiva. Tem um texto que eu gosto muito do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 13. Ele diz assim, 2 males cometeu contra mim o meu povo. A mim me deixaram, Deus falando, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo? O próprio Deus está dizendo, meu povo cometeu 2 males contra mim. Me deixaram a mim o manancial de águas vivas, e tentaram cavar cisternas rotas, que não retêm as águas. Nenhum poço cavado pelas nossas próprias mãos, nenhuma solução produzida pelo nosso esforço pessoal pode matar a nossa sede. Meu irmão, você não precisa de um poço, você não precisa de uma cisterna rota, você precisa de um manancial de águas vivas, e essa água viva só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Ele diz para aquela mulher, se você beber dessa água, amanhã você vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. E mais do que isso, a água que eu lhe der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não apenas vai matar a sua sede, como você vai ser um instrumento de Deus para matar a sede das pessoas que estão ao seu redor. Aleluia! Meu irmão, o seu esforço não é suficiente para resolver o seu problema mais fundamental, essa sua fome, essa sua sede, esse seu desejo interior de algo sublime, de algo extraordinário. Mas Ele, Jesus Cristo, aquele que tem o dom de Deus, pode de uma vez por todas matar a sede do seu coração. E Ele não apenas, como eu disse, vai matar a sua sede, como vai te transformar numa fonte a jorrar para a vida eterna. E onde eu encontro esta água? Você encontra aqui, porque Ele está presente nesse lugar. Está ao alcance de uma oração. Onde é que você tem matado a sua sede, meu irmão? Quais são os poços que você tem encontrado? Quais são os poços que você tem cavado no caminho? Você busca um relacionamento que pode dar sentido para a sua vida? Você busca um trabalho que pode dar sensação de propósito para você? Você quer dinheiro para comprar a sua felicidade?
matando a sua sede? Uma festa, uma boa amizade, uma carreira, uma formação, uma viagem, uma família, um carro novo, uma bebida cara, um novo barato, um plano mirabolante para dominar o mundo. Tudo isso é poço. Matar a sua sede por um tempo, mas não vai resolver o seu problema de forma definitiva. Você precisa de uma fonte, você precisa de um manancial de águas vivas, você precisa de Jesus. Você veio aqui hoje, nessa manhã, para ouvir essa palavra da parte de Deus. Quem beber desta água de Jesus tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu estou sedento, pastor. Eu estou ansioso. Ou eu estou deprimido, que é a prima irmã da ansiedade, né? Dois lados da mesma história. Eu tenho essa sensação de que eu quero algo mais, e eu nunca dou conta de realizar. Eu tenho essa sede, eu estou entendendo do que o Senhor está falando. Eu vim trazer o Evangelho para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. A boa notícia é que Deus está interessado em matar a sua sede. Lembra do que eu falei, que eu destaquei o verso 4 no início da nossa conversa? Dizia assim: era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Lembra que a gente leu junto esse versículo? Era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Sabe o que é interessante? Você pega o mapa, não era necessário passar por Samaria para fazer o trajeto que Jesus estava fazendo. Existiam caminhos muito melhores. Como eu disse, os judeus não passavam por Samaria. Por que era necessário que Jesus passasse por Samaria, se existia um outro caminho muito melhor? Que necessidade era essa? Era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque ali havia uma mulher com sede, e ele iria matar para sempre a sede daquela mulher. Estão entendendo? Por que era necessário que você estivesse aqui hoje? Tinha mais gente para escalar, não tinha? Certamente tinha outro lugar para você estar. Eu sei que tem coisa para você fazer ali. Não sei como é que funciona na FAB, mas no EB eu sei que a tua caixa de SPED pode estar cheia ali, né, esperando uma porção de resposta, né? Eu sei que você tem uma série de demandas para cumprir, mas era necessário que você viesse aqui hoje, era necessário que você ouvisse essa mensagem, era necessário que você entendesse que Jesus Cristo pode de uma vez por toda matar a sua sede. E se você quer resolver esse problema fundamental, existencial, só há um lugar onde você pode resolver: aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Meu irmão, se você tem sede, essa manhã pode ser o tempo de salvação, de libertação, de reconciliação na sua vida, de matar para sempre essa sede existencial, de fazer você mergulhar nessa fonte que é Jesus Cristo. E Ele te convida a fazer isso. Ele te convida a dar sentido para a sua vida. Por isso eu também quero fazer esse convite a você. Nós vamos orar nesse momento, e eu queria que você estivesse pensando em tudo isso que nós falamos aqui. E certamente essa palavra é para cada um de nós, mas ela é muito especialmente para você que hoje está passando um momento difícil na sua vida. Um momento de angústia, um momento de ansiedade, um momento de dúvida, um momento de sede. Essa palavra especialmente é para você. Jesus Cristo pode matar a sede da sua vida. Vamos ficar em pé? A gente tem um tempinho ainda, eu queria orar por você. Feche os seus olhos, todos nós, vamos fechar os olhos, todos nós. Se você entendeu o que foi falado aqui, se essa palavra fez sentido para você, se você entende que só Jesus Cristo pode matar a sede da sua alma, que só Jesus Cristo pode resolver esse problema mais fundamental da sua vida, e se você quer matar a sede da sua vida na presença de Jesus, se você quer que o Espírito Santo trate dessa angústia, trate disso que está tornando seu coração contrito, pequeno, eu quero orar por você. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Vem aqui à frente, vem. Pode vir, meu irmão, pode vir.
Se você entende que só quem pode resolver esse problema fundamental na sua vida é Jesus Cristo. Se você tem sofrido de alguma forma com essa angústia, com essa sede, com esse desejo, se o que foi falado aqui fez sentido para você nessa noite, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Pode vir, sem vergonha. Jesus, eu preciso do Senhor. Só o Senhor pode matar a sede da minha vida. Vem aqui, vamos orar juntos. Só o Senhor pode matar a sede da minha vida. Privilégio a gente poder dizer isso. De repente você está tentando matar em função de outros lugares, né? E aí acorda, dorme, no outro dia levanta, está com sede de novo. Mas Jesus Cristo diz para você: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Jamais terá sede de novo. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Jesus Cristo presente nesse lugar pode matar a sede aí do seu coração. Vai fazer isso, eu sei que Ele vai. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Deus, nós estamos aqui nessa manhã, na tua casa, na tua presença, porque cremos, ó Deus, que os nossos esforços não podem resolver o problema mais fundamental da nossa vida, que é essa sede que tem dentro de nós. Mas cremos, ó Deus, que o teu Filho Jesus Cristo pode fazer isso. Cremos, ó Deus, que é na cruz de Cristo que podemos encontrar esta água que sacia a nossa sede, que dá sentido à nossa existência. E queremos clamar, ó Deus, nessa manhã, por estes irmãos e irmãs que estão aqui à frente, pedindo, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha de uma vez por todas com poder e graça saciar a sede desses corações. O Senhor conhece, Pai, o que causa angústia. O Senhor conhece o que causa o coração contrito. O Senhor sabe nessa manhã o que traz sede a esses corações. E eu clamo, ó Deus, pela autoridade da tua palavra, que essa manhã seja uma manhã de reconciliação contigo, que essa manhã seja uma manhã de salvação, que essa manhã seja uma manhã de batismo com o Espírito Santo, que essa manhã seja uma manhã de salvação para a honra e para a glória do teu nome. Mata a sede desses corações, Senhor. Mata a sede desses corações. Deus, que todos nós nessa manhã possamos entender que se há um lugar onde podemos matar a sede da nossa vida, esse lugar é diante de Jesus Cristo, a fonte de água viva. Transforma-nos, ó Deus. Transforma-nos em fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, se tem alguém preso pelo pecado, nessa manhã liberta em nome de Jesus. Se tem alguém aqui preso nos vícios, Senhor Deus, liberta em nome de Jesus. Se tem alguém, Senhor Deus, que está vivendo uma vida fria, aviva esse coração em nome de Jesus. Se tem alguém, Senhor Deus, que ainda não teve um encontro real contigo, salva essa vida em nome de Jesus. Ó Deus, cremos que o Senhor pode matar a nossa sede, e vamos até essa fonte, esperando encontrar em Ti, ó Jesus Cristo, aquele que pode resolver de uma vez por todas os problemas mais importantes da nossa vida, encontrar em Ti a salvação. Dá-nos essa graça, ó Deus. Nós pedimos no nome bendito de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Você pode retornar para o seu lugar. Que a graça do Senhor seja com você. Vamos cantar essa canção juntos. Uma vez que já ouvi Deus falar, vamos louvar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida, a fonte da vida, o dom de Deus, o Messias, o dom de Deus, o Messias. Dá-me de beber, pois tenho sede. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
caminhar. Uma vez que já ouvi falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida o dom de Deus, o Messias, o Deus Santo. Quero beber. Quero beber do teu vinho, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Quero beber da tua fonte. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em paz. Quero beber da tua fonte, Jesus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és. Por quem a minha esperou, a fonte da vida que me diz o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja o seu nome. Convidar você a se assentar. A gente vai ter a oportunidade de celebrar a presença do nosso Deus entre nós. Como está o pastor Casagrande? Cadê ele? Opa, já está aqui. Ele vai fazer esse momento da celebração da ceia do Senhor. Antes, porém, eu queria fazer um pedido de oração a você. E um desafio a você também. Quando vim transferido para cá, para o Comando Militar do Sul, para, além de exercer a atividade da capelania, exercer também uma atividade administrativa como capelão-chefe da assistência religiosa aqui no nosso Comando Militar de área. Nós temos vários capelães, mas eles são muito poucos diante da necessidade do trabalho. A gente, por exemplo, aqui em Santa Maria, no Exército, a gente está sem capelão, por exemplo. Graças a Deus, a gente tem um capelão evangélico aqui, né? O Casagrande, que tem dado esse apoio. Mas a gente tem poucas pessoas para desenvolver esse trabalho. Então eu quero convidar você a orar pela capelania, a orar pelo serviço de assistência religiosa do Exército, o serviço de assistência religiosa da Aeronáutica, pedir ao Senhor que esteja cuidando desse ministério, cuidando desse trabalho, despertando pessoas para que esse trabalho seja realizado. Então esse é o pedido de oração, em primeiro lugar. Que você ore por nós. Em segundo lugar, um desafio. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Não vai acontecer de alguém mudar a lei e dizer, não, vamos multiplicar por o número de capelães. Não vai acontecer. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema com homens e mulheres que queiram servir ao Senhor ali nas suas organizações militares. Homens e mulheres que queiram fazer essa obra ali nos lugares onde Deus os colocou. Você está ali na sua OM para servir a esta nação. Você está ali na sua OM para servir ao Exército Brasileiro, para servir à Força Aérea do Brasil. Mas você está ali na sua AM também para servir ao Senhor dos Exércitos. Então eu quero te desafiar a abraçar esse ministério ali no lugar onde você está. Eu conheço inúmeras histórias de gente que foi transformada por Jesus, de gente que se encontrou com Jesus naquele culto de meia hora feito no horário do almoço ali, numa salinha, ali no quartel. E gente que se encontrou com o Senhor ali. Não despreze, a Escritura diz assim, não despreze os pequenos começos. Não despreze essas pequenas coisas.
Deus vai usar essas pequenas coisas para salvar vidas, para reconciliar vidas, para fazer a obra dele. Então, primeiro, ore pela assistência religiosa nas Forças Armadas. Em segundo lugar, se ofereça ao Senhor como instrumento para que essa oração seja atendida ali no lugar onde você está. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Nesse momento nós iremos celebrar a ceia do Senhor, algo que Jesus nos deixa para que a gente possa celebrar até a sua vinda. E eu queria convidar nesse momento então os voluntários que estão aqui à frente para poderem distribuir os elementos. Logo após a distribuição do elemento, conforme você vai pegando o elemento, pode se colocar em pé. E depois nós iremos fazer a leitura da palavra e cearemos juntos, participaremos como família de Deus. Não apenas família militar que se encontra aqui, mas acima disso somos cidadãos dos céus. Somos família de Deus e por isso nós celebramos juntos, não a morte, mas a ressurreição. A gente leu aqui 1 Coríntios 15, que fala sobre isso, a ressurreição de Cristo Jesus, e por isso nós celebramos a ceia. Eu quero convidar então os nossos voluntários a estarem distribuindo os elementos da ceia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para
vocês um trecho conhecido da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte, a vinda do Senhor até que Ele venha. Esse momento de celebração da ceia é o momento de nós lembrarmos, é o momento de trazermos a memória, né? E quão importante a gente trazer a memória, porque a gente é expert em esquecer das coisas, né? E por isso que sempre nas escrituras, né, a gente tem isso: lembro-vos de que, né? A gente gosta de esquecer das coisas, e por isso a gente relembra o sacrifício de Jesus. É algo que a gente precisa relembrar sempre, a morte e o sacrifício de Jesus. E por isso hoje nós celebramos a vida em Cristo Jesus, e podemos dizer que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Alguém ficou sem receber os elementos do pão ou do cálice? Não? Se então todos receberam, nesse momento eu quero convidar a todos a participarem do pão e do cálice em memória de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado porque a gente pode se reunir nessa manhã, Pai, celebrar o teu nome, porque de fato o teu nome é vida, porque de fato somente no Senhor a gente pode encontrar vida, e vida verdadeira, vida plena, vida abundante. Somente o Senhor pode preencher o vazio que existe dentro do nosso coração, Pai. É pelo Senhor, Pai, que nós vivemos, é no Senhor que nós existimos, é no Senhor que nós nos movemos. E como igreja, Pai, nós queremos celebrar a ressurreição do nosso Cristo Jesus. Nesse dia, Pai, no qual nós celebramos a Páscoa, mesmo que fora de tempo, nós queremos celebrar a ressurreição do nosso Mestre que vive. E nós queremos declarar essa vida sobre cada pessoa que está aqui nessa manhã, Pai. Aqueles que vieram aqui na frente, Pai, que deram esse passo de fé, esse passo de decisão de dizer: Jesus, eu preciso que o Senhor preencha aquilo que não tem sido preenchido por nada, aquilo que não tem sido preenchido nas minhas tentativas vazias, ó Deus, de preencher talvez com tantas coisas que nos são oferecidas. Pai, por isso nós queremos celebrar o teu nome, engrandecer ao Senhor e dizer que somente ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quero convidar então os nossos locutores, a gente vai estar encerrando esse momento. Agradecer, né, a presença de todos que se fizeram presentes aqui nessa manhã. Muito obrigado, pastor Elcio, obrigado os voluntários, tanto militares quanto também voluntários da casa, né, que estiveram aqui, serviram com certeza ao Senhor, né? Servindo as pessoas, serviram ao Senhor. É isso que nós cremos. É verdade. Então, como o pastor já disse, né, a gente vai sair daqui com o coração muito agradecido, quentinho nessa manhã gelada, né, cheios do Espírito Santo de Deus, e que realmente possamos ser usados, possamos ser instrumentos dele lá fora. Tá? Muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de buscar o Senhor nesse momento.
Agradecemos à Igreja Batista Ágape e ao pastor Elcio por ceder este espaço. Agradecemos a todas as autoridades presentes e a todos os militares que participaram desta celebração. Agradecemos a presença de todos neste culto da Páscoa dos Militares 2025. O pastor Marcelo Navarini está presente. Por gentileza, se está presente, convida a passar aqui no púlpito, aqui em cima, aqui desse lado. Então, o pastor Marcelo Navarini fará a oração final com a bênção apostólica. E logo após estará encerrada esta cerimônia. Deus abençoe a todos. E a todas. Vamos orar, queridos. Antes da oração, só um aviso final. Onde nós chegamos, nós deixamos o ambiente organizado. Então, por gentileza, o primeiro militar da direita, ele recolhe as cadeiras e deixe ela em colunas, que a igreja tem o costume, o hábito de deixar o ambiente livre após as suas celebrações, tá? Estenda suas mãos como gesto de receber o presente que é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que o eterno amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, as comunhões e consolações do doce Espírito Santo de Deus esteja presente em cada quartel, cada comando militar da guarnição de Santa Maria, da guarnição do Rio Grande do Sul e sobre as famílias militares de todos aqui presentes, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ide em paz e que o Senhor os abençoe.